Esta manhã gostaria de convidá-lo para nós juntos lermos o texto. A palavra do Senhor está no livro de 2 Samuel, capítulo 12. Gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta. Nós vamos ler os versos do primeiro ao verso 24. Gostaria que você investisse toda a sua atenção para ganharmos todo o tempo e você será enriquecido com algo que vem do Senhor. Amém? 2 Samuel 12, uma visita de Natã a Davi. Você já vai pedir ao Senhor para desacelerar o seu coração, pacificar o seu coração, sobretudo abrir o seu coração. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre, outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia no seu regaço, e a tinha como filha. E vindo ao homem rico um viajante, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para aguçar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do seu senhor e as mulheres do seu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais se acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? A Urias, o heteu, lembra, Davi? Lembra de Urias? Feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Pois agora pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomando a mulher de Urias o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, a qual te deixará, se deitará com as tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o
teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos de sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizerem que a criança era morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestidos, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e oraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela, e teve ela um filho, e se chamou o seu nome Salomão, e o Senhor o amou. Olha a história de Davi, essa passagem da vida de Davi. Lá estava Davi no seu castelo, na sua segurança, com os seus conselheiros, com gente que o acompanhava dia a dia. Lá estava Davi, com uma história, com um passado mal resolvido. Davi que havia, como nós sabemos aí, traído o seu fiel comandante Urias. Gente, jovens, juventude, o pecado é assim. O pecado vai nos conduzindo pela sedução. O pecado vai entrando na nossa vida quando outros interesses, ou seja, interesses da nossa carne, vão tomando volume na nossa vida. Você disse não ao pecado, ao mal, à má influência hoje, mas você não disse. Ou não vai dizer amanhã, porque o pecado ele insiste em se avizinhar de você, te acalentar. O pecado é assim. A Bíblia diz que todos os dias a gente tem que vencer o mal. Hoje você venceu o pecado e disse não. Eu não vou tirar a roupa para o meu namorado. Quase tirei. Mas não, tive um momento de lucidez. Não, hoje eu não vou levar minha namorada para um motel. Porque é nesse nível que as coisas estão. Não, meu Deus. Hoje eu não vou fazer isso, mas amanhã você vai ter esse enfrentamento.
E o pecado vai seduzindo. E a relação que Davi tinha com esse seu general, esse seu comandante fiel, poderia ser um bom motivo para ele ter uma conduta certa, uma conduta honesta, uma conduta digna, mas não. O pecado nos seduz, irmãos. Poder, gozo dos prazeres da carne. Todos nós somos assim. Temos esta tendência. Não adianta a gente dizer o contrário. Todo ser humano. E ele havia tomado a mulher, como se não bastasse, ele teve ainda coragem, cara. Ele teve ainda disposição. Por quê? Porque ele já estava seduzido, a sua mente já estava contaminada, já estava estagnado naquele propósito de fazer o mal. Quando às vezes nós estamos fazendo uma coisa que é equivocada, que é afronta, nós desprezamos a palavra de Deus, ninguém tira da nossa cabeça. Você decidiu, você vem Deus e fala através de uma criança, fala através de uma mula. Deus fala de todo jeito, mas você despreza, porque Davi desprezou. É diferente de desconhecer. Você desconhece, não sei, você está usando uma camisa furada nas costas, igual de vez em quando eu uso. Pai, sua camisa está furada, eu não sabia. Mas sabendo que a camisa está furada nas costas, eu não vou usar. Davi sabia que a camisa estava furada nas costas, porque ele desprezou a palavra. Isso causa indignação ao Senhor, gente, porque você tem consciência. Você nasceu num berço evangélico, conhece, seu pai falou, aí você um dia foi seduzido e foi. Você desprezou a palavra. Você não pode dizer que você não conhece, me falaram. Por isso que a palavra de Deus nos diz que esta mensagem irá chegar até os confins, para que ninguém seja justificado em dizer eu desconheço. Foi desprezo da palavra. E aí ele se enclausurou no seu castelo com esse passado: o sangue de Urias, a dignidade de Betseba, a honra de Betseba, e estava tudo bem. Assim acontece com a gente. Está tudo bem, eu não tenho que me desculpar de nada, eu estou tranquilo porque eu me justifico, eu arranjo um jeitinho de justificar a minha miséria, o meu pecado. Eu fui conduzido, a minha mulher não me amava, ela não se dedicava a mim devidamente, então eu tive que pular a cerca. Você tem uma desculpa, e a desculpa de outros que fizeram a mesma coisa. Vai ter alguém que bate nas suas costas e fala: eu também passei por isso. Aí a igreja de Deus, aí o Senhor manda Natan. E para Deus falar com Davi, eu acho isso fantástico, eu acho isso, que estratégia de Deus, que nós estamos tão enclausurados na nossa mente, está tudo tão certinho, a nossa história, que se você pudesse escrever a sua história, como você escreveria a sua história? O meu dia vai ser de acordo com o que eu escrever hoje aqui. Então eu vou chegar no meu trabalho, aquele meu patrão que pega no meu pé foi despedido por justa causa, eu vou tomar o lugar dele, o meu salário dobrou, e no final do dia eu vou numa agência comprar um carro dos meus sonhos. Mais ou menos assim, né? Já pensou se a gente pudesse escrever a nossa própria história? De certa forma a gente escreve, a gente pelo menos tenta, né, tio? A gente não escreve absolutamente, mas que a gente tenta, a gente tenta. Do nosso jeito. Eu vou escrever a minha história. Aí você monta uma estratégia, né? Eu quero chegar a esse objetivo, eu quero chegar a este fim, eu quero alcançar isso, eu quero ter aquilo, eu quero, aí você traça uma história, um roteiro para a sua história. E Deus muitas vezes fora dela. E a Bíblia ensina assim: meu filho, antes de você traçar a sua história, você tem que perguntar assim: faz esse fecho, se Deus quiser. Não é? Se Deus quiser. Eu vou amanhã, se Deus quiser. Porque talvez amanhã você não exista mais. E Davi fez isso. Ele escreveu a sua história.
quando ele colocou Urias, ele já sabia o que ele queria, ele já sabia o desfecho. Quando ele arquitetou a morte de Urias, ele já sabia quais seriam os benefícios. Até o final, eu e a caixinha, a gente fica mesmo. Ele já sabia que ele tomaria Betseba para sua esposa, porque ele havia sido seduzido por aquela situação, por aquela mulher. Então ele traçou. E aí tudo aconteceu conforme combinado com o diabo. Tudo aconteceu. É assim que acontece realmente. Tramou. Não perguntou a Deus e foi. Deu certo. Estou no palácio. Aí Deus tem que enviar Natan. Aí chegando lá, Natan não chega com o dedão e olha como Deus faz com Davi e Deus faz conosco. Natan conta uma historinha. Davi! Gente, eu acho extraordinário a estratégia de Deus. Davi, tem que te contar uma historinha. E a história do outro é a nossa história, mas o outro nos causa indignação. Mas a nossa história, nós já cobertamos tudo, porque está tudo planejado. Aí Natan, na sabedoria de Deus, quero te contar uma história de um sujeito rico e um sujeito pobre. O rico, vocês viram aí, tinha tudo. Davi estava sabendo que ele seria colocado como juiz dele mesmo. Quando nós somos colocados como os nossos próprios juízes, aí. Mas só que Deus faz isso não de forma direta. Muitas vezes Deus nos coloca para ver um caso. A sua ovelhinha querida foi criada como se fosse gente. Tem gente que cria bicho como se fosse gente, não é verdade? Mesmo irmãs, geralmente irmãs, e tem um cachorrinho que, meu Deus, ele está me olhando assim meio, será que está com febre? Será? Cuidado, eu admiro. A cachorrinha que tinha lá em casa, eu era o maior inimigo dela, mas ela tinha como o maior amigo, porque eu que ficava lá vendo se tinha comida, se tinha água, se não tinha. Ah, pai, não vou não. A minha filha comprou para você, você tinha 8 anos. Ah, pai, primeira semana passou, acabou o amor, sobrou para quem? Eu até criei um amor pela boca. Era uma boa mãe. Todos os filhos sobrevivem, todos os filhotes. Aí a gente joga na internet e doa tudo. Mas é isso. Aí o rico faz o seguinte: o rico, a mente da pessoa rica, você pode dizer, você é rico? Não, mas eu tenho o Espírito Santo que fala. A mente do rico, o rico não perde um centavo, porque ele pode ficar pobre. Se eu continuar perdendo um centavo todo dia, vai chegar daqui a 200 anos, minha família está pobre. Então o rico, ele lida com estatística, ele lida com o empresário, com certeza ele não quer perder, ele tem que arranjar um meio dele ganhar. Ele não pode perder um centavo, porque um centavo hoje significa 1 milhão, tantos milhões amanhã, e aí vira uma avalanche. Ele está preocupado com o dólar e aquela coisa toda, vocês devem imaginar. Não quer perder. Então não, tem a ovelhinha do povo então lá, que eu tenho poder, pegou a ovelhinha e ofertou. Davi ficou indignado. Com quem? Com ele mesmo. Ficou indignado com ele mesmo. E aí ele sentenciou o sujeito. Não vai pagar 4 vezes mais. Aí o profeta Natan disse: esse cara é você. Você é o cara. Este homem é você, Davi. Veja só, toda a história até então que estava escondida na consciência daquele homem veio à tona. E é assim que tem que ser conosco, irmãos. A igreja de Deus é o Natan da história. Os Davis são muitos. A igreja, Jesus falou em parábolas justamente para contar uma história, para nós entendermos o mundo espiritual.
A igreja é Natã, o semeador, o sal, a luz. Ser Natã não é fácil. Não. Nós somos chamados para ser Natã desta geração, porque essa geração está enclausurada nas suas próprias convicções, e não é na nossa força, vai ter que ser na sabedoria de Deus, contando historinhas para eles, na medida que o Senhor vai te capacitando. A igreja do Deus vivo, ela tem uma missão. A nossa missão é entrar nesses castelos selados da vida humana e levar-lhes a parábola, para que eles possam entender. E aí você vai discernir exatamente o que Deus quer para a sua vida. Não há como você ficar no gozo e no desfrute daquilo que tem de Deus na igreja. Você é chamado. Não estou dizendo que você vai ser presbítero, que você vai ser irmão de encargo, mas eu estou dizendo, se o Senhor te chamou para ser presbítero e irmão de encargo, o que é que você está fazendo sentado? Se o Senhor te chamou e colocou nas suas mãos um Davi, lá no seu trabalho, lá na escola onde você estuda, não precisa ser presbítero nem irmão de encargo, você tem que ser Natã, porque os Davis estão aí, totalmente obcecados pelo que eles estão fazendo, e eles não enxergam que estão indo para a morte. Eles não enxergam o mal que eles estão fazendo. Você já viu aquela história que você vai aconselhar alguém e fala assim: olha, eu estou te dizendo a direção, sabe por quê? Porque eu já passei por isso. Aí você faz o inverso. Menino, presta atenção, eu já estive no mundo. Menino, por isso que os testemunhos são tão ricos. Gente que já esteve lá, é o contrário. Gente que sabe o que é sofrer por causa da prática da iniquidade. E o grande problema é que Davi desprezou a palavra do Senhor. Para concluir, eu acho interessante que nesse momento em que Deus quer falar conosco, queria deixar isso para o seu coração. No momento em que Deus quer falar conosco, Ele tem múltiplas formas de falar conosco. E uma das formas que Deus pode falar com você é por meio do silêncio dEle. Senhor, olha a minha miséria, Senhor. Eu imagino os berros de Davi. Ele contava com a misericórdia de Deus, né? E aquele sujeito fala assim: eu já vi um irmão falando, meu amigo, se a situação está difícil, eu entro no jejum, na oração. Ou seja, ele é o grande herói do negócio, porque o jejum dele e a oração dele é que faz a diferença. Não é o momento de Deus. Saiba que muitas vezes Deus está em silêncio em relação à sua vida. Deus vai ficar em silêncio e vai deixar você com jejum, com o seu clamor, com o seu pesar. Sabe por quê? Escuta essa e guarda, porque é do Senhor. Porque estamos desprezando a sua palavra. Você despreza, você tem um histórico, você escreve o seu destino, a sua história. Vem a consequência, Deus que fala com você pelo silêncio. Vem a consequência, você prostra-se e acha que você vai enganar a Deus. Mas o que Ele quer nesta manhã é dizer que é necessário você sair do seu castelo para ouvir a voz dEle, com mudança de vida e arrependimento genuíno. O Senhor silenciou Davi, e o filho de Davi foi ceifado. Como Deus, Ele nos ama assim,
tendência de Deus é amar, como a nossa é pecar. A tendência de Deus, você faz uma gracinha para Deus, igual o neném. Meu Deus, um dia desse um pai estava dizendo: gente, minha filha está falando as primeiras palavras, fica maravilhado. Depois até pedi para o filho parar de falar um pouco, mas fica, coisa linda, papai. O pai fica bobo de alegria quando vê um filho fazendo uma graça para ele. Pai do céu também. Aleluia. Cheio de problema, cheio de coisas a fazer, lutas e mais lutas. Aí ele olha para você, aí te encontra assim: aleluia. O pessoal do lado está doido, não tem motivo nenhum para estar aleluia. É preciso mudar, é preciso sair desse castelo. Tem uma mulher chamada, eu anotei o nome dessa mulher aqui em algum lugar, 122 anos, uma francesa, Jeanne Louise. A mulher viveu 122 anos. Ela enterrou o marido, enterrou os filhos, enterrou o neto, enterrou a geração dela toda. Se teve um evento que essa mulher participou, foi de velório. Enterrou muita gente. 122 anos, parece que morreu em 97. 122 anos de vida, meu amigo, você já imaginou? A sua história tem 20 anos, tem 30, 40, 60. Olha o castelo, olha o castelo que a dona Louise poderia estar 122 anos. Se o Espírito do Senhor, se Natan não for visitar por ordem de Deus, viva 15, 20 ou 122. Eu digo, quanto maior a idade, mais fortes são os castelos. Quanto mais tempo de religião, mais fortes são os castelos dos religiosos. Daqui eu não saio. Aí a sua esposa conta uma historinha como Natan, para você cair. A esposa gosta de contar historinha muitas vezes, ou o esposo, mas a esposa geralmente. Mas você tem que saber que este homem é você. Esposa, você tem que saber que esta mulher é você. Muitas vezes ela diz com a seguinte expressão: você encontra uma determinada cena. Você já viu aquela cena, você na cena? Aquele cara sou eu? Ela só faz assim: você olha, está falando comigo. Quantas histórias nossa na vida do outro nós vamos precisar ver para sair da clausura? É necessário mudar. A igreja de Deus tem que entender o seu chamado. E é por isso nós estamos aqui todas as terças-feiras, em todas as semanas, querendo os Natãs. E você tem sido chamado por Deus. Eu tenho certeza que você tem sido chamado a cumprir o seu sacerdócio. Sabe por quê? Porque Davi são milhares, Natãs são poucos. Só que tem um detalhe: o trabalho da igreja é o que é peculiar a Natan: levar a palavra que permanece para sempre. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a ser um desses Natãs. Acorda, balança assim: vou fazer a minha parte. Por quê? Porque o mundo padece de uma enfermidade. O pior mal hoje do mundo é a sua patologia generalizada, está em